Observe o silêncio por um instante. Não o silêncio dos ouvidos, mas o silêncio atrás dos pensamentos. Esse espaço quieto, onde nada precisa ser dito, para que algo profundo já esteja acontecendo. Agora, sinta a respiração. Não tente mudá-la. Não procure torná-la mais lenta ou mais bonita. Apenas perceba o ar entrando, saindo, a vida acontecendo sozinha. Você está aqui, e ainda assim, algo em você observa este momento. Algo que não precisa falar para existir. Algo que não está tentando ser nada. Algo que apenas é. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer história, essa presença já estava aí. É para ela que vamos voltar agora, com calma, profundidade e verdade. A vida inteira você foi ensinado a acreditar que você é a história que narra sobre si mesmo. O nome que recebeu, as memórias que carrega, os erros que cometeu, as cicatrizes que a mente insiste em revisitar quando a casa está silenciosa. A narrativa de quem falhou, de quem venceu, de quem sofreu, de quem tenta, de quem teme. Tudo isso parece tão sólido, tão íntimo, tão seu. Mas e se essa construção não fosse você? E se a sua mente fosse apenas uma narradora compulsiva, buscando explicar o mundo para não sentir medo dele? Não há nada errado com essa função, mas há algo profundamente libertador em perceber que ela não é quem você é. Talvez você tenha vivido uma vida inteira tentando arrumar essa personagem interna, tentando ser mais forte, mais seguro, mais capaz, tentando corrigir dores antigas como quem quer alinhar quadros tortos numa parede que nunca para de se mover. Continue aqui, respirando. O mundo lá fora vai continuar existindo. As responsabilidades continuam, as memórias continuam, os medos podem continuar sussurrando. Mas dentro deste instante, existe um chão mais profundo do que qualquer identidade. Um lugar onde nada precisa ser defendido, onde você não precisa provar nada, onde você simplesmente é. E isso basta, porque quem você é não pode ser perdido, não precisa ser construído, não se altera com elogios, nem desmorona com críticas. Quem você é, observa tudo isso passar, como nuvens atravessando o céu. O céu não luta com as nuvens, ele apenas permanece. Deixe essa verdade se acomodar dentro de você. Você não é quem pensa ser. Você é quem observa o pensamento nascer, viver e desaparecer. E este é apenas o começo. Hoje não vamos te dar uma nova identidade. Vamos retirar o peso da antiga para que você possa respirar sem carregar o mundo inteiro no peito. Há um mundo interno esperando por você. Silencioso, abundante, sereno. E ele começa aqui, nesta simples experiência de ver sem controlar, de sentir sem temer, de existir sem precisar se defender. Bem-vindo ao ponto onde o personagem descansa e a consciência desperta. As próximas palavras não serão para te convencer de nada, mas para te lembrar do que você nunca deixou de ser. A ilusão do eu que pensa. Há um momento silencioso na vida em que nos damos conta de que a mente parece estar sempre um passo à nossa frente, como se ela narrasse o mundo antes que pudéssemos simplesmente vivê-lo. Esse narrador interno comenta, compara, julga, explica, interpreta, constrói cenários, projeta medos e revive memórias com tamanha convicção que se torna quase impossível duvidar dele. Por muito tempo, acreditamos que essa voz é quem somos, que pensar é existir, que o fluxo mental é identidade. E assim começamos a viver como quem observa a vida através de um vidro, sem perceber que o vidro não é o mundo, é apenas a lente pela qual fomos treinados a olhar. A mente trabalha como um contador de histórias dedicado. A neurociência descreve essa função como uma necessidade de coerência. O cérebro não suporta a sensação de não saber, de não controlar, de não ter uma explicação pronta para cada gesto, sentimento ou acontecimento. Então ele cria narrativas.
Ele inventa motivos, constrói justificativas, tece linhas entre fatos desconexos e diz: isso é você. Esse mecanismo é útil para sobreviver, mas cria uma prisão invisível. Ele nos oferece segurança psicológica, mas rouba algo maior: a liberdade de sermos presença antes de sermos personagem. Acreditar que a voz na mente é quem somos é o início do sofrimento humano. Porque essa voz é inquieta, é exigente, é ansiosa por domínio. Ela teme desaparecer, teme estar errada, teme perder controle. E é por isso que ela nunca se cala. Ela fala porque não sabe descansar. Ela fala porque teme o silêncio. E ainda assim há algo profundamente verdadeiro no instante em que percebemos que, se há uma voz falando, também existe um ouvinte silencioso. E este ouvinte não precisa de palavras para ser real. Ele apenas percebe. A crença de que pensar significa existir transformou muitos em prisioneiros do próprio intelecto. Você conhece essa sensação? O pensamento que não cessa mesmo quando o corpo está quieto. O julgamento imediato sobre si mesmo e sobre os outros. O impulso de classificar tudo: certo, errado, bom, ruim, sucesso, fracasso. A mente cria esse teatro incessante porque acha que sem ele nada faria sentido. Mas há uma verdade delicada escondida aí. Sentido demais sufoca a vida. Explicação demais rouba a experiência. Quando a mente acredita que é dona de você, ela toma o lugar da vida em si. Em algum ponto da jornada humana, confundimos a ferramenta com o mestre. O pensamento deveria ser um instrumento a serviço da consciência, mas se tornou o governante absoluto de quase todas as decisões, emoções e percepções. E o preço disso é alto. A mente cria histórias sobre você. Quem você deve ser, quem você deveria ter sido, quem falhou, quem precisa provar algo, quem não é suficiente, quem precisa controlar tudo. E é fácil acreditar nessas histórias, porque elas parecem íntimas. Porém, intimidade não é identidade. Familiaridade não é verdade. Há instantes raros, quase sagrados, em que a mente se cansa. Pode ser depois de uma perda profunda ou diante de uma beleza tão intensa que interrompe o fluxo do pensamento, ou em momentos de silêncio que surgem sem motivo aparente. Nesses instantes, algo dentro de você se expande. Não há narrativa, não há rótulo, não há interpretação. Há apenas presença. E por um segundo, você sente uma verdade que não veio da mente. Existe algo em você que nunca precisou pensar para ser real. Algo que percebe o pensamento, mas não se confunde com ele. Essa percepção é simples, mas transforma tudo. O pensamento continua existindo, mas já não é mais o comandante. Ele se torna um movimento, não um dono. Um fenômeno que aparece e desaparece como uma onda, e não mais uma identidade permanentemente colada ao peito. Quando a pessoa acredita ser o pensamento, ela vive em tensão constante. Quando ela descobre que há um espaço anterior ao pensamento, ela respira. E não é a respiração do corpo, é a respiração da alma, da consciência, da presença que finalmente encontra chão em si mesma. A ilusão do eu que pensa começa a se dissolver quando olhamos para o pensamento com curiosidade serena, não com julgamento, nem com a intenção de silenciá-lo, nem com o impulso de melhorá-lo. Apenas olhar, apenas ver a mente fazendo o que ela faz, como o céu observa o movimento das nuvens. Nesse espaço, algo muito antigo e muito verdadeiro desperta, não como um conceito, mas como uma experiência íntima e silenciosa. Uma compreensão que não vem da cabeça, mas do ser. Nesse instante, o eu mental perde um pouco de força. O personagem se relaxa. A crença rígida começa a amolecer. Não há luta, não há técnica, não há esforço. O que surge é reconhecimento. Reconhecimento de que o pensamento nunca foi você. Ele sempre foi uma sombra projetada, um reflexo útil,
um eco interpretativo. O que você é, no entanto, é o espaço onde tudo isso acontece. Um espaço vivo, silencioso, consciente. E assim, de forma suave, quase imperceptível, o falso centro começa a se desfazer. Não desaparece de uma vez, nem precisa. Basta perceber, basta notar, basta reconhecer a presença que observa. Em cada pequeno instante de lucidez, a identidade construída pela mente se desloca um pouco mais. Você não se perde. Você se encontra fora da narrativa. E, no encontro com essa vastidão silenciosa, algo dentro de você sabe, com uma certeza que não pode ser dita, que nunca foi o pensamento. Apenas testemunhou. Sempre testemunhou. E isso já basta para começar a despertar. O observador quântico, consciência além do cérebro. Há um instante raro em que a mente, mesmo sem perceber, dá um passo para trás. Nesse instante, o mundo parece mais vivo, mais silencioso, mais presente. Não é um momento de pensamento, mas de percepção pura. Você olha para algo simples, um movimento de luz na parede, o som distante de uma voz, o toque do ar na pele. E por uma fração de segundo, não há ninguém narrando o que está acontecendo. Existe apenas o que acontece. É nessa fenda delicada da experiência humana que algo profundo se revela. Há uma consciência que observa, e ela existe antes da interpretação, antes da palavra, antes da ideia de si. É como se o mundo deixasse de ser visto pela cabeça e começasse a ser sentido pela vida que vive em você. A física moderna, quando encara o mundo microscópico, encontra um paradoxo que parece mais espiritual do que científico. A realidade não é fixa até que seja observada. Não é que a física esteja dizendo que sua mente cria o universo, mas ela revela algo que ecoa dentro do nosso campo interno, mais íntimo. A observação muda o fenômeno. O observador importa. E quando você olha para a própria experiência humana, percebe que isso sempre foi verdade. Quando você observa um medo, ele não é mais o mesmo medo. Quando você observa um pensamento, ele perde parte do domínio que acreditava ter. Quando você observa a si mesmo sem tentar mudar nada, algo dentro se desarma. A consciência silenciosamente transforma o que toca. Tom Campbell, cientista e explorador da natureza da consciência, propõe uma visão ousada. Talvez a consciência seja o cenário fundamental e o que chamamos de mundo físico seja apenas um reflexo dentro dela. Não como fantasia, mas como um campo de experiência. Não como fuga da realidade, mas como compreensão mais profunda de quem experimenta o mundo. Se isso for verdade, e mesmo que ainda seja apenas uma possibilidade, então você não está limitado ao cérebro. Você o utiliza, mas não é contido por ele. Você pensa, mas não é feito de pensamento. Existe algo anterior, mais amplo, mais silencioso. É fascinante perceber que, ao longo da vida, acreditamos que a mente controla tudo. Porém, a verdade é que muitas das coisas mais preciosas não vêm de pensamentos. O amor mais profundo surge antes de ser explicado. A intuição mais clara aparece antes de ser formulada. A paz mais serena acontece não quando tentamos encontrá-la, mas quando algo em nós simplesmente para de lutar. O que acontece nesses momentos não é mágica nem mistério religioso. É o observador se revelando. É o campo consciente percebendo a si mesmo sem o filtro mental. Imagine o seguinte: você está sentado em silêncio e há sons ao redor. O vento, o trânsito distante, uma voz passando, um pássaro. Normalmente sua mente comenta: um carro, uma pessoa, um pássaro. Mas e se por um breve período você apenas percebesse os sons, sem colocar nomes, sem construir uma história, sem controlar nada? Quando você faz isso, ainda que por alguns segundos, algo sutil muda. O mundo não desaparece, a mente não desmorona, o corpo continua respirando. Mas você toca uma dimensão de presença que não precisa explicar nada para existir.
E é aí que a consciência mostra sua profundidade. Existe uma diferença profunda entre ver o mundo e ser o campo que observa o mundo. Uma é a experiência comum, automática, condicionada. A outra é consciência desperta, não como conceito filosófico, mas como sensação direta de estar vivo sem se reduzir ao pensamento. O cotidiano nos ensina a viver no primeiro modo, reagindo, julgando, planejando. Contudo, dentro de cada ser humano existe o segundo modo, esperando ser percebido. Não é um aprendizado intelectual, é um retorno, um lembrar, um reencontro com algo que nunca se foi. Há quem pense que acessar esse espaço exige esforço, técnica, disciplina rígida. Mas, na verdade, acessar esse espaço exige apenas um gesto interno de quietude, como quem escuta o ambiente antes de falar. Não é meditação formal, não é exercício, não é prática no sentido comum. É mais simples do que isso. É ouvir o mundo com o corpo, não com a mente. É sentir o chão sob os pés, sem precisar descrevê-lo. É permitir que a realidade seja, sem tentar dominá-la. Essa entrega suave, quase imperceptível, abre um portal silencioso dentro de você. Quando você se torna o observador, o mundo não se torna mágico. Você é quem se torna real. O ego, que tanto quer controle, não desaparece. Ele apenas perde o pedestal. A mente continua funcionando, mas não define mais o que você é. O corpo continua vivendo, mas você percebe que não está preso a ele da forma que acreditava. A vida continua acontecendo, mas agora ela acontece num espaço maior. Um espaço que vê, um espaço que acolhe, um espaço que não precisa escolher entre força e rendição, porque compreende que ambas nascem do mesmo ponto. Consciência desperta. E assim, pouco a pouco, o observador se estabiliza. Não como ideal espiritual, mas como estado natural do ser humano quando não está sequestrado pela narrativa mental. A mente continua a oferecer pensamentos, como o mar continua oferecendo ondas. Mas o observador é o fundo do mar, imenso, profundo, silencioso. E toda vez que você percebe isso, mesmo que por segundos, você volta para casa. Não uma casa física, não uma casa emocional, mas um lugar interno onde nada precisa ser provado, defendido ou explicado. Esse lugar sempre esteve aí, e agora você está começando a vê-lo. Identidade e dopamina. O vício em ser alguém. Há algo curioso e profundamente humano na maneira como buscamos aprovação sem nem perceber. Existe um fio invisível que nos puxa para os olhos dos outros, para as expectativas dos outros, para a necessidade quase instintiva de sermos reconhecidos, vistos, validados. É como se viver no silêncio interno fosse ameaçador, como se um eu não confirmado fosse um eu inexistente. Desde cedo aprendemos a ser alguém. Não alguém livre, mas alguém definido. E essa definição se torna um vício emocional, neurológico e existencial. Não porque somos fracos, mas porque crescemos acreditando que, sem identidade, não restaria nada. O cérebro é um órgão eficiente, mas também é um contador químico de recompensas. A mesma dopamina que nos impulsiona a procurar alimento, sobrevivência e prazer também nos impulsiona a buscar status, reconhecimento e certeza. Quando alguém nos aprova, quando sentimos que pertencemos, quando nossa imagem parece sólida e admirada, o cérebro libera pequenas doses de prazer. Um prazer tão sutil quanto viciante. Não é diferente de um hábito que conforta, de um ritual que acalma, de uma droga leve que promete segurança emocional. O problema é que essa segurança não dura. Ela precisa ser reafirmada, renovada, confirmada o tempo todo. Dentro de nós existe uma parte que teme desaparecer. Ela teme o vazio, teme o silêncio, teme a dissolução. Por isso ela se apega a rótulos. Sou isso, sou aquilo, sou melhor que, sou pior que.
O ego não quer verdade, ele quer permanência, quer forma, quer fronteiras. Ele quer dizer eu com firmeza, como quem finca uma bandeira num território mental. Mas esse território é instável. A aprovação desaparece. O reconhecimento muda. O olhar que antes aplaudia pode virar julgamento. E então o eu tenta se reafirmar, tenta conquistar novamente, tenta provar outra vez seu lugar no mundo. Essa busca constante cria um cansaço silencioso. Não um cansaço físico, mas um desgaste emocional que pesa no fundo da mente, como uma pedra antiga. Você talvez já sentiu isso. O peso de sempre precisar ser alguém, defender uma imagem, sustentar uma postura, responder a expectativas que nem sempre são suas. É uma batalha interna travada em silêncio e muitas vezes nem percebemos que ela está acontecendo. Chamamos isso de vida, de identidade, de personalidade. Mas o que realmente estamos fazendo é proteger uma ideia de nós mesmos como se fosse vida. Quando a mente se agarra a esse personagem, ela não faz por mal. Ela acredita que está garantindo nossa sobrevivência emocional. E durante muito tempo isso faz sentido. Mas chega um momento em que essa estratégia começa a cobrar um preço. A rigidez cresce, a espontaneidade diminui. A alegria genuína dá lugar a uma constante vigilância interior. Tornamo-nos guardiões de uma versão de nós mesmos criada para agradar, impressionar ou evitar rejeição. E quando esse personagem começa a rachar, o ego se desespera. Ele tenta defender-se, justificar-se, resistir à mudança. Porque para ele, mudança significa morte. Mas e se não for morte? E se, ao invés de desaparecer, você apenas se libertasse do que nunca foi? O medo de perder um eu é, na verdade, o medo de perder a ilusão de controle. É o receio de não saber quem ser se a narrativa cair. O paradoxo é simples. Quanto mais tentamos definir quem somos, mais nos afastamos da verdade. Não somos a definição. Somos quem observa o impulso de se definir. Não somos a identidade social, emocional ou intelectual. Somos o campo silencioso onde essas máscaras se movimentam. Há uma liberdade delicada quando começamos a ver isso. Não precisamos destruir o ego nem condená-lo. Ele apenas estava tentando cumprir um papel. Mas, quando deixamos de alimentá-lo com dopamina emocional, ele relaxa. Descobrimos que podemos existir sem ser prisioneiros de rótulos, sem depender da validação externa, sem precisar ser alguém constante diante do mundo. É possível sentir o corpo respirar, o coração pulsar, a consciência expandir e simplesmente ser. Não como um personagem, mas como presença viva. Imagine por um instante olhar para a própria imagem mental sem tentar encaixá-la em uma forma fixa. Imagine sentir-se completo mesmo quando ninguém está olhando. Imagine não precisar sustentar uma história para se sentir real. Esse espaço não é ausência de identidade, é presença antes da identidade. É o momento em que o eu se dissolve suavemente, não porque fracassou, mas porque percebeu que nunca precisou se afirmar. Nesse instante, o silêncio não assusta mais. Ele acolhe, ele libera, ele respira. Ser alguém no mundo é função útil, mas não é verdade última. A mente cria perfis, papéis, imagens. A vida cria consciência. E a consciência não precisa de aplausos. Ela não depende de aprovação. Ela não disputa território interno. Ela simplesmente existe, clara e silenciosa, como um lago que reflete o céu sem esforço. Quando você descansa nesse lago interno, a dopamina emocional perde o domínio. O vício em ser alguém diminui. A vida volta a fluir e, de repente, você não está tentando existir. Você está existindo. E isso, silenciosamente, é liberdade. História real. Quando um colapso virou o despertar. Há momentos na vida em que a narrativa interna se parte ao meio.
como um vidro atingido no ponto exato onde a pressão sempre esteve escondida. Não é um rompimento voluntário, nem planejado, nem heróico. É um colapso silencioso, íntimo, quase secreto. Um colapso que não avisa, não pergunta, não pede licença. Ele apenas chega. Primeiro como cansaço profundo, depois como estranheza. Por fim, como um esvaziamento total do que parecia ser sólido dentro da mente. Foi assim com Eckhart Tolle, e foi assim com tantas pessoas que, na borda da ruína, descobriram algo que jamais imaginavam. Um espaço interior que nunca havia sido tocado pelo medo, pela perda ou pela identidade. Eckhart descreve que passou anos vivendo aprisionado dentro de si mesmo, perseguido por pensamentos que não lhe davam trégua. Para quem olha de fora, ele era apenas mais um ser humano com inquietações internas. Para quem vive por dentro, aquela mente era um labirinto escuro, estreito, sem saídas. Havia tristeza, havia medo, havia um peso que não se explicava, mas que dominava tudo. Até o dia em que um pensamento surgiu, não como costume, mas como ruptura. Eu não aguento mais viver comigo mesmo. Não foi dramatização nem frase poética, foi confissão involuntária. E dentro dela, escondida como uma luz imperceptível, havia uma pergunta, silenciosa. Quem é esse? Eu, que não aguenta mais viver com mim. Naquele instante, a mente que sempre se acreditou dona do palco, encontrou uma fresta. Algo se dissolveu. O colapso da identidade não veio com música angelical, nem com visão mística, nem com promessa de iluminação. Veio com silêncio. Um silêncio tão profundo que, por um momento, o caos não tinha mais onde se apoiar. E então o que sobrou não foi desespero, mas presença. Não foi sentido, mas espaço. Não foi resposta, mas dissolução da pergunta. O ego colapsou, não por força, mas porque não tinha mais chão para sustentar-se. E o que emergiu foi o que sempre esteve lá, mas nunca foi visto: o observador. Esse movimento não pertence apenas a nomes conhecidos. Ele acontece nas vidas comuns, discretas, silenciosas, em consultórios, em cozinhas, em noites insones, em momentos de perda, em dias de exaustão. Certa vez, uma mulher passou por isso sem chamar de despertar. Perdeu o emprego, o relacionamento, a casa. Viu sua vida externa desmoronar como um castelo feito com peças que alguém puxou do fundo. Por semanas, lutou para manter o que sobrava da identidade que havia construído, até que, numa madrugada, exausta de pensar, exausta de tentar, exausta de existir como personagem, ela sentou no chão da sala vazia e chorou até não haver mais lágrimas. E quando o último soluço se dissolveu, quando o último pensamento se rendeu ao próprio peso, algo aconteceu. Não algo grandioso, não algo dramático, algo simples. Houve um silêncio que não parecia vazio, mas pleno. Uma quietude onde não havia história, nem medo, nem nome. Ela olhou para o chão, para as paredes, para si mesma, e percebeu algo profundo. Tudo o que havia perdido era externo. Tudo o que havia ruído era forma. O que permanecia, porém, era intocado. Não era crença, não era esperança, não era otimismo emocional. Era uma presença crua, viva, silenciosa. Uma presença que observava o vazio da casa e dizia, com uma certeza que não nasce do pensamento: eu continuo aqui. Não como personagem social, não como identidade construída, mas como consciência pura. Ela não se sentiu poderosa, não se sentiu iluminada, não se sentiu especial. Ela se sentiu verdadeira pela primeira vez. A verdade é que, quando o ego desmorona, ele não cai com barulho, ele cai com silêncio. A destruição da narrativa pessoal raramente parece vitória. Muitas vezes parece derrota. Parece fim, parece desamparo, porque o ego não sabe diferenciar libertação de perda. Ele teme desaparecer e interpreta qualquer abertura como morte iminente. Mas, para além desse medo, há um campo que a mente não controla. Um campo onde o colapso da máscara é apenas o começo da respiração verdadeira. Quando o personagem cai, o que sobra não é vazio, é espaço. A neurociência começa a tocar essa fronteira. Estudos mostram que quando o cérebro entra em estados de rendição profunda, quando o córtex parietal, região associada ao senso de separação, reduz sua atividade, o eu psicológico perde rigidez. Não por destruição,
mas por desidentificação. O cérebro para de insistir em ser o centro do universo. A consciência se expande não porque cresce, mas porque para de se contrair ao redor da história pessoal. Esse fenômeno não é esotérico, é fisiológico e espiritual ao mesmo tempo. É o momento em que o sistema nervoso abandona a luta e encontra descanso naquilo que não pode ser ameaçado. Pense nas vezes em que você perdeu algo que julgava indispensável. Um relacionamento, uma imagem de si, um sonho, uma certeza. Quando isso aconteceu, por um tempo você tentou recuperar, reconstruir, voltar ao que era. A mente odeia o desconhecido. Ela prefere uma dor familiar a uma liberdade incerta. E ainda assim, talvez você se lembre de um instante breve, mas real, em que a resistência cansou. Um instante em que a luta cedeu, ainda que por um suspiro. Nesse momento, o medo não acabou, mas perdeu a liderança. E, mesmo que tenha durado pouco, você sentiu uma estranha paz no meio do colapso. A paz de não controlar. A paz de não precisar sustentar o personagem por alguns segundos. Esse instante é o começo do despertar. Não o despertar romântico, mas o despertar nu, vivo, honesto. Ele não promete felicidade imediata. Ele não oferece glória. Ele desmonta ilusões. Ele troca respostas por silêncio. Ele não exige fé. Ele exige presença. E quando a presença chega, ela não precisa se explicar. Ela apenas existe. Ela observa, ela percebe que nada do que foi perdido era quem você era. O sofrimento, nessa hora, revela sua natureza. Ele era a resistência à dissolução do falso eu. Não era o colapso que doía, era o apego ao que nunca foi você. O ego chama isso de queda, a consciência chama isso de libertação. Mas essas são apenas palavras. O que realmente acontece é simples. Uma camada de identidade desmorona e o ser real permanece de pé. Não porque venceu, mas porque nunca esteve em risco. Você pode perder tudo o que acredita ser. Você pode ver sua imagem ruir, seus papéis desaparecerem, suas certezas dissolverem-se como fumaça ao vento. Ainda assim, há algo em você que permanece. Algo que não entra em colapso porque não pertence ao que desmorona. Algo que não se preocupa em ser alguém porque nunca foi uma forma. Apenas quando um colapso vir a despertar, o mundo não muda imediatamente. A vida continua com contas, com perguntas sem resposta, com desafios humanos. Mas dentro de você algo muda de lugar. A ansiedade deixa de ser identidade e se torna fenômeno. A tristeza deixa de ser quem você é e passa a ser uma onda que chega e vai embora. O medo deixa de comandar e passa a ser visto, reconhecido, acolhido. E nesse novo modo de existir, você começa a perceber que não precisa lutar com suas emoções, apenas vê-las. Não precisa controlar pensamentos, apenas testemunhá-los. Não precisa se agarrar ao passado, apenas deixá-lo repousar onde sempre esteve, na memória da mente, não no coração da consciência. O despertar não é conquista, não é recompensa, não é prêmio para os fortes. Ele acontece quando a vida retira da mente o peso de ter que ser autora da existência. Ele nasce quando o cansaço do controle encontra o descanso da verdade. Ele floresce quando a queda do personagem abre espaço para o ser. Não há glória nesse processo. Há humildade, há entrega, há simplicidade. E, acima de tudo, há uma paz silenciosa que não precisa de motivo para existir. Se você já passou por momentos assim, talvez tenha sentido medo, confusão, fragilidade. Talvez tenha pensado que estava perdendo a si mesmo. Mas agora, olhando com mais profundidade, talvez perceba: nada foi perdido. O que caiu foi o que nunca te pertenceu. O que ficou foi o que sempre foi você. E, quando a mente tentar novamente se agarrar, você terá um reconhecimento suave, quase secreto. O eu verdadeiro não luta para existir, ele simplesmente é. E esse ser não nasce do personagem, nasce da consciência, que observa o personagem viver e, quando necessário, desmorona. No fim, cada colapso verdadeiro é apenas uma porta que o ego teme atravessar, mas que a alma já conhece de cor. Uma porta que leva não para um novo você, mas para o você que estava escondido atrás de tudo. E talvez, agora, enquanto escuta estas palavras, algo dentro de você reconheça isso. Não como teoria, não como ideia, mas como memória profunda de algo que sempre soube.
mas tinha esquecido. A vida não está tentando te destruir. Ela está tentando te devolver a si mesmo. E, no silêncio após o colapso, quando não sobra identidade para se apegar, o que surge não é o fim, é o começo do que sempre foi real. Há um momento em que o buscador espiritual, cansado de carregar o peso do mundo dentro do peito, decide procurar o sagrado. Ele lê livros, faz práticas, segue mestres, repete mantras, mergulha em técnicas e filosofias. Ele coleciona conceitos elevados, como quem acumula chaves para uma porta que nunca parece se abrir de verdade. E durante um tempo, essa busca aquece a alma, dá propósito, dá direção, dá a sensação de que há algo a conquistar lá na frente. Mas existe uma armadilha sutil escondida nesse movimento. A busca espiritual, quando nasce do ego, se transforma em mais um esforço para ser alguém, não alguém mundano desta vez, mas alguém iluminado, alguém especial, alguém desperto. E assim, o ego muda de roupa, mas continua sendo protagonista. O erro não está na busca em si, mas na identidade que se infiltra dentro dela. O eu que quer despertar ainda é o mesmo eu que quer ser reconhecido, valorizado, confirmado. Ele apenas trocou o cenário. Antes queria sucesso, status, aprovação, identidade social. Agora quer transcendência, pureza, paz eterna, consciência superior. Mas a lógica é a mesma: tornar-se algo, conseguir algo, alcançar um estado idealizado onde a dor nunca toca e a mente nunca falha. Esse movimento, apesar de parecer nobre, nasce do mesmo lugar que todas as outras ambições humanas, a ilusão de que falta algo para ser completo. Não há problema em desejar crescer. Não há nada errado em buscar entendimento. O problema começa quando o despertar vira uma meta, uma competição silenciosa, uma construção pessoal. O ego transforma o espiritual em identidade e diz, com voz suave, mas firme: eu estou no caminho. Eu sou alguém que busca. Eu sou diferente dos outros porque estou acordado. E naquele instante o sagrado escapa. Não porque Deus, a consciência ou o universo desejam se esconder, mas porque a mente tomou a frente novamente. Ela fez da espiritualidade mais uma narrativa para se proteger da vulnerabilidade de simplesmente ser. A psicologia transpessoal descreve esse fenômeno com precisão. O ego pode se camuflar dentro da prática espiritual e se tornar ainda mais sofisticado, mais sutil, mais orgulhoso. Ele aprende a falar de não dualidade, mas ainda vive dualidade. Ele fala de amor incondicional, mas julga silenciosamente quem não pensa como ele. Ele fala de desapego, mas se apega à ideia de ser alguém desapegado. Ele fala de viver no presente, mas está sempre imaginando o futuro onde finalmente será espiritualmente completo. Assim, em vez de dissolução, ele cria refinamento. Em vez de rendição, ele cria identidade. E muitas vezes nem percebe. O verdadeiro despertar raramente parece um troféu. Ele não traz sensação de conquista, mas de humildade. Não traz euforia constante, mas uma serenidade que aceita a imperfeição da vida sem tentar controlá-la. Quando a consciência desperta de fato, ela não anuncia vitória. Ela não exige reconhecimento. Ela não se considera especial. Ela não tenta se convencer de nada. Ela simplesmente repousa no que é, silenciosamente, com uma simplicidade quase infantil. Não há pressa, não há cobrança, não há necessidade de se provar desperto. O silêncio se torna suficiente. Esse silêncio não é apatia. Ele não é vazio emocional. Ele não é isolamento do mundo. Ele é presença plena, sem o peso do esforço. A mente, antes frenética em querer entender e controlar tudo, se retira para o fundo, não porque foi dominada, mas porque finalmente encontrou o descanso que sempre buscou. E o descanso não veio do esforço de conquistar algo. Veio do abandono da tentativa de ser alguém através da espiritualidade. Veio do gesto humilde de parar. Parar de correr atrás de um estado perfeito. Parar de formar teorias sobre o divino. Parar de esperar por um momento especial. Parar de buscar ser mais do que vida pura acontecendo agora. Quando deixamos de tentar melhorar a consciência, ela se revela como algo que nunca precisou de melhora. Quando paramos de buscar iluminação como destino, percebemos que tudo que sempre existiu foi o caminho da presença. Essa verdade não precisa de ritual, não precisa de método, não precisa de esforço. Ela precisa apenas de espaço. Mas o ego não gosta do espaço.
Ele teme o espaço porque nele não há como se pendurar em definições. E assim, muitos continuam buscando, acreditando que acumular conhecimento espiritual é o mesmo que acordar. A mente se sente segura no intelecto. Mas o intelecto, sozinho, nunca atravessa a porta. Há uma sabedoria profunda no gesto de não adicionar nada, não acrescentar mais uma técnica, não repetir mais uma crença, não construir mais uma teoria. Não se apressar para se tornar outra versão de si. Apenas observar. Observar o impulso de buscar. Observar o desejo de conquista. Observar a vontade de ser espiritual. E, ao observar, deixar que o impulso respire. Não lutar contra ele, não reprimi-lo, não condená-lo. Apenas vê-lo como ele é. Um movimento da mente querendo se sentir segura. Nesse espaço, o ego não é inimigo, ele é compreendido. E a compreensão dissolve mais ilusões do que qualquer combate. Quando a mente cansa de buscar, algo novo começa a surgir. Esse novo, porém, não é criação, é revelação. Não é conquista, é retorno. Não é transformação no sentido comum. É lembrança profunda do que sempre esteve ali, silencioso, esperando ser visto. Nesse estado, a espiritualidade não é meta. Ela é modo natural de existir. O despertar deixa de ser objetivo e se torna consequência. A verdade não precisa ser defendida. Ela apenas é. E você, ao invés de tentar alcançá-la, se torna espaço para que ela se revele, sem tensão, sem necessidade de aprovação, sem pressa para chegar. Por que não há mais lugar para chegar? Observe o paradoxo que se desenha. Quando se busca despertar para escapar da vida, o despertar se afasta. Quando se permite que a vida seja vivida, o despertar se aproxima. Não porque você fez algo certo, mas porque você parou de tentar controlar o processo. A vida então se torna guia, a respiração se torna prática. O momento presente se torna lar. Não há rituais obrigatórios. Não há crenças necessárias. Não há títulos espirituais. O que existe é presença natural, consciência silenciosa, simplicidade radical. O extraordinário escondido no ordinário. O ego teme esse ponto porque ele perde função. Ele não sabe viver sem meta. Mas o ser não teme, o ser reconhece, o ser descansa. O ser celebra a vida sem precisar possuir o sagrado. Ele vive o sagrado na simplicidade do instante. Quando a busca se dissolve, o buscador também se dissolve. E nesse desaparecimento, a consciência floresce não como alguém que alcançou algo, mas como aquilo que sempre foi, pura percepção, pura presença, pura vida. Então, algo suave se instala. Não há mais pressa para acordar, porque você percebe que nunca estava dormindo, apenas acreditava ser o sonho. Há uma cena silenciosa que acontece todos os dias dentro de você, mesmo que raramente seja percebida. O mundo não entra pelos seus olhos como realidade pronta. Ele é reconstruído pelo cérebro a cada instante, como uma pintura que nunca para de ser refeita. O que você vê, sente e interpreta não é o mundo como ele é, mas o mundo filtrado pelo que você acredita ser verdade. Sua mente não observa a realidade. Ela a traduz. E como toda tradução, ela erra, ela distorce, ela escolhe o que enfatizar e o que ignorar. A consciência, porém, está além dessa tradução. Ela sabe que o que aparece dentro dela é apenas uma versão da vida e não a vida em si. Bruce Lipton trouxe um conceito provocador. Nós não respondemos ao mundo, respondemos à percepção que criamos dele. Não reagimos aos fatos, mas à interpretação invisível que o cérebro produz a partir das nossas crenças, memórias, medos e desejos. A biologia, nesse sentido, não é apenas química e funcionamento mecânico, é também significado, expectativa, história interna. Cada sensação que atravessa o corpo, cada pensamento que surge, cada emoção que toma forma, está sendo moldado por essa camada silenciosa de crenças que define o que é real para você. Mas essa definição não é absoluta, é apenas familiar. Pense no que acontece quando duas pessoas assistem à mesma situação. Para uma, é ameaça. Para outra, oportunidade. A experiência é objetiva, mas a realidade vivida é subjetiva. O cérebro escolhe o que acender dentro de si. Ele ativa a química do perigo ou a química da curiosidade. Ele desperta o medo ou desperta a calma. A situação não mudou. Quem mudou
foi a crença que interpreta. E esse processo acontece tão rapidamente, tão automaticamente, que quase nunca percebemos que estamos vivendo dentro de um holograma pessoal, uma realidade mental projetada a partir do que acreditamos ser verdade sobre nós e sobre o mundo. O mais curioso é que essas crenças raramente parecem crenças. Elas parecem fatos. Você pode ter aprendido, sem perceber, que precisa ser forte sempre, e isso se tornou verdade. Você pode ter aprendido que precisa agradar para ser amado, e isso se tornou verdade. Você pode ter aprendido que felicidade precisa de condições externas, e isso se tornou verdade. E o corpo segue essa verdade. A mente repete essa verdade, sua vida se organiza ao redor dessa verdade, mesmo que ela nunca tenha sido verdade de fato. Você vive o que acredita e acredita que vive o que é real. Há algo profundamente libertador, porém desconfortável, em perceber que a maior parte do que julgamos realidade é hábito perceptivo. Não porque a realidade seja ficção, mas porque o eu que interpreta é condicionado. Crescemos dentro de narrativas herdadas, de família, de cultura, de experiência, dolorosas, e também dos pequenos triunfos que moldaram nossa identidade. E o cérebro, como mecanismo de sobrevivência, transforma esses fragmentos em regra silenciosa. Isso sou eu, isso eu nunca posso ser, isso eu temo, isso eu desejo, isso eu rejeito. Mas todas essas afirmações são apenas formas do pensamento tentando fixar o mundo. O cérebro não faz isso por mal. Ele tenta manter você seguro. Para ele, o desconhecido sempre representa risco e a crença é uma âncora contra o caos. Mesmo quando essa âncora dói, mesmo quando limita, mesmo quando prende. É por isso que mudar crenças parece impossível. Não porque a verdade seja rígida, mas porque a segurança psicológica não quer ser questionada. A mente prefere um sofrimento familiar a uma liberdade incerta. O conhecido, ainda que apertado, parece mais seguro que o vasto desconhecido que se abre quando deixamos de interpretar tudo. Mas existe um ponto onde algo mais profundo desperta, um lugar onde você começa a notar a construção mental que sempre pareceu natural demais para ser percebida. Nesse instante, o pensamento se torna leve, como se fosse apenas uma onda passando. Você percebe que a voz interna que diz, "Isso é assim", não está descrevendo o mundo. Está descrevendo o mundo como ela aprendeu a vê-lo. E esse reconhecimento abre uma pequena janela, uma janela para um espaço onde a realidade não é definida, onde ela não precisa ser imediata, onde ela pode ser percebida sem ser rotulada. Esse espaço não é confusão, é liberdade precoce. A ciência já nos mostra que o cérebro não registra o presente de forma literal. Ele constrói uma simulação baseada em memórias, expectativas e padrões. O que chamamos de percepção é, na verdade, uma interpretação. E quando entendemos isso de verdade, não como ideia intelectual, mas como experiência interna, algo muda na maneira como encaramos nossos pensamentos. Eles deixam de ser a voz da verdade e se tornam sons internos passando. Eles deixam de ser sentença e se tornam hipótese. Eles deixam de ser identidade e se tornam movimento. Imagine, por exemplo, uma crença antiga que sempre retornou como uma sombra persistente. Eu tenho que me proteger. Eu não posso errar. Eu não mereço descanso. Eu preciso provar quem sou. Eu sou fraco. Eu tenho que controlar tudo. Essas frases nunca foram verdades. Foram apenas aprendizados emocionais que ganharam autoridade com o tempo. Mas existe uma parte sua, silenciosa, mais profunda, que sabe que nenhuma frase pode definir o que você é. Ela não diz nada, mas observa tudo. Ela não argumenta com as crenças. Ela as vê surgindo e voltando para o mesmo silêncio onde sempre dissolver. Agora, considere a experiência de assistir-se por dentro sem tentar interferir. Algo dentro de você percebe o pensamento surgir como um reflexo antigo. Percebe a emoção seguir como eco no corpo. Percebe a tensão nos músculos, o aperto no peito, a aceleração suave do coração. Percebe a mente criando histórias. E, de repente, ao invés de acreditar em tudo aquilo, você simplesmente vê. Sem esforço para corrigir. Sem necessidade de combater. Sem tentar ser melhor. Essa visão clara, despretensiosa e silenciosa já é transformação. E por que isso acontece? Porque o que aprisiona a mente não é o pensamento, é o apego ao pensamento. Não é a crença, é a identificação com a crença. Quando você observa uma narrativa interna sem entrar nela,
o cérebro perde a estrutura automática que sustenta aquela percepção. Ele tenta repetir o velho caminho, mas encontra um espaço mais amplo. E nesse espaço, algo diferente surge: lucidez. Não lucidez como clareza mental no sentido comum, mas lucidez como reconhecimento do que você sempre foi antes da crença surgir. Há uma gentileza necessária nesse processo. Não se trata de romper crenças com violência. A mente resiste quando ameaçada, mas ela relaxa quando é vista com ternura. Quando você observa sem julgar, sem exigir, sem querer acelerar nada, ela sente segurança suficiente para soltar. A crença se desfaz não porque você luta contra ela, mas porque você percebe que ela nunca foi você. E quando a mente se vê observada por algo maior que ela se rende. Ela entende que não precisa carregar o peso de definir o mundo sozinho. É nesse ponto que o holograma começa a se tornar transparente. A realidade deixa de ser a história que sempre foi contada e começa a ser o que se revela instante a instante. O mundo deixa de ser uma tela onde projetamos medos e expectativas e passa a ser um campo vivo de presença. Você deixa de ser o personagem que acredita na própria narrativa e se torna o espaço onde a narrativa aparece. E quando isso acontece, mesmo que por alguns segundos, a existência ganha outra textura. Não há urgência, não há ameaça, não há rigidez, há apenas abertura. Quando a percepção muda, o corpo muda, a química muda, a respiração muda, o tempo parece mudar. A vida, de repente, não está mais acontecendo contra você ou para você, mas como você. Não porque você conquistou iluminação, mas porque por um momento parou de acreditar que precisava controlar a luz. Nesse instante, você não precisa definir quem é. Você não precisa carregar crenças antigas como escudos. Você não precisa se proteger da experiência. A vida, pela primeira vez talvez, pode fluir sem filtro. E você descobre que não era o holograma. Era o observador silencioso onde ele se projetava. Há um instante no caminho do despertar em que a consciência começa a perceber sua própria natureza de forma mais clara. Até aqui, a vida parecia acontecer diante de você, como um filme que precisa ser entendido, aceito ou superado. A mente tentava interpretar cada movimento, controlar cada emoção, corrigir cada pensamento como quem tenta segurar a água nas mãos. Mas quando o observador se estabiliza, mesmo que por breves momentos, algo silencioso e transformador surge. A vida não está apenas sendo vista por você. Ela está sendo expressa através de você. Você deixa de ser um espectador perdido no roteiro da mente e passa a ser o espaço vivo onde a realidade se revela e se reformula. Não como esforço, não como conquista, mas como consequência natural de um ser que finalmente parou de se confundir com o personagem. Neste ponto, um fenômeno profundo começa a se mostrar. Quando há presença e quietude interna, a ação não nasce mais da tentativa de provar algo ao mundo ou a si mesmo. Ela nasce do silêncio. E a ação nascida do silêncio não carrega ansiedade, nem a necessidade de resultado, nem o medo da rejeição. Ela carrega fluidez. Ela carrega uma inteligência que não vem do pensamento comum, mas de uma percepção viva, sensorial, intuitiva e simples. É a ação que brota do mesmo lugar onde a respiração nasce sem esforço. Uma ação que não pesa, não força, não exige, ela apenas flui. E quando flui, transforma. Muitas tradições espirituais e filosóficas tentaram descrever esse ponto usando palavras diferentes. Entrega, rendição, alinhamento, presença ativa, mente silenciosa, consciência pura. Todas apontam para o mesmo fenômeno. Quando o observador está desperto, o Criador desperta junto. Não o Criador que controla a vida como um personagem poderoso, mas o Criador que percebe que a vida está sendo criada a partir do estado interno em que se encontra. Quando a mente está agitada, o mundo interior é denso, estreito, reativo. Quando a consciência está aberta, o mundo interior se expande. E as escolhas não vêm de medo, mas de clareza. Há uma diferença essencial entre pensar positivamente e criar conscientemente. O pensamento positivo tenta impor uma narrativa ao mundo. Ele luta para que algo aconteça. Ele tenta convencer a mente de que tudo está bem mesmo quando não está. É um método de resistência, não de presença. Criar conscientemente, por outro lado, não é convencer-se de nada, não é lutar contra o que é.
não é tentar controlar a realidade pelo pensamento. Criar conscientemente é perceber o estado interno, reconhecer sua origem e, com suavidade, escolher não alimentar aquilo que aprisiona a mente e o corpo. A intenção verdadeira surge de um campo onde não há urgência. Ela nasce da quietude. Ela nasce do reconhecimento de que não é o ego tentando alcançar um objetivo, mas a vida apontando sua direção natural. Nesse ponto, não há tentativa de manipular a realidade. Há uma confiança silenciosa na inteligência que move a existência. E essa confiança não é crença cega, é experiência direta. Quando você repousa na consciência que observa, o mundo não precisa mais obedecer à narrativa da mente. Ele começa a refletir a quietude que vive dentro de você. Neville Goddard dizia que o observador é a semente da criação. Não porque a mente comanda o universo com vontade, mas porque a consciência é estabilizada. Deixa de criar a partir da carência e passa a criar a partir do ser. O desejo do ego é inquieto, ansioso, carente. Ele nasceu da sensação de falta. O desejo da consciência é silencioso, simples e natural. Ele nasce da plenitude. A diferença é profunda. Um tenta forçar a vida, o outro revela a vida. Imagine o que acontece quando a mente solta o controle. Não há apatia. Não há inércia, não há desistência. Há um descanso profundo que permite que a ação certa surja. Um pensamento aparece, mas você não o agarra. Uma emoção surge, mas você não se torna ela. Uma intuição toca, e você não duvida. A vida passa a ter outra textura. Você não está mais reagindo ao mundo. Você está respondendo à vida, a partir de um centro interno que não se abala com o movimento externo. A resposta não vem do medo de errar, mas do reconhecimento sereno do próximo passo. Esse estado não é permanente no início. Ele vem como ondas. Às vezes a clareza ocupa tudo. Em outras, o velho impulso do ego retorna. Ele tenta controlar, explicar, planejar, ajustar, garantir segurança emocional através da ação compulsiva. E tudo isso é natural. Não há falha nisso. Não há queda nisso. A consciência não exige perfeição. Ela apenas observa. O retorno aos velhos padrões não é retrocesso, é oportunidade. Cada vez que você nota a mente tentando tomar o controle, você se lembra de que existe algo mais profundo assistindo. E esse simples reconhecimento já é criação consciente acontecendo. Uma das coisas mais profundas que a consciência desperta revela é que o mundo interno e o mundo externo não são separados como acreditávamos. Não no sentido mágico de pensamento, criando realidade instantaneamente, mas no sentido sensível de que a qualidade da sua presença molda a qualidade da sua ação e a qualidade da sua ação molda a textura da sua experiência. Quando há tensão interna, o mundo parece estreito e adverso. Quando há espaço interno, o mundo parece amplo e vivo. A vida não muda por fora primeiro, ela muda por dentro. E quando o dentro muda, o fora encontra seu lugar. Esse entendimento não exige fé. Ele se revela na experiência. Lembre-se dos momentos em que você agiu com medo. A fala se apertou, o corpo enrijeceu, a mente acelerou. O resultado raramente foi leve. Agora lembre-se dos raros momentos em que algo dentro de você estava tão quieto que o próximo movimento parecia óbvio, natural. A ação fluiu. O corpo não sofria. A mente não lutava. Não houve esforço desnecessário. E mesmo quando as circunstâncias eram desafiadoras, havia uma força suave te sustentando. Essa força não veio do ego, ela veio da presença. Conforme você permanece mais tempo nesse modo de existir, começa a perceber que a vida oferece sinais, não como mandamentos, mas como gestos silenciosos. Uma frase que toca, uma intuição leve, um movimento espontâneo, um passo que se revela. A mente não entende de onde isso vem, mas a consciência reconhece, porque ela não vive no tempo psicológico. Ela vive no agora vivo, onde tudo nasce antes de ser nomeado. Criar conscientemente é permitir que a vida haja através de você sem a interferência constante do medo. É perceber quando o ego quer controlar e olhar para ele com suavidade, não com guerra. É reconhecer o impulso de provar algo e deixá-lo dissolver. É sentir a ansiedade tentando antecipar o futuro
e permitir que ela respire até perder força. Nesse processo, você descobre uma força que não precisa ser demonstrada, uma confiança que não precisa ser declarada, uma presença que não precisa ser afirmada. Quando a consciência se torna o centro, você não vive mais para conquistar paz. Você age a partir da paz. Não age para alcançar plenitude. Você se move a partir dela. Não toma decisões para encontrar segurança. A segurança surge do lugar interno que não depende do que acontece fora. Nesse ponto, manifestar não é exigir que o universo obedeça aos seus desejos, mas alinhar-se com o movimento natural da vida que sempre soube o caminho. E quando a vida guia, nada precisa ser forçado, nada precisa ser acelerado. Nada precisa ser defendido. Provavelmente, haverá momentos em que esse estado parecerá distante, momentos em que a mente volta a se assustar com o silêncio e tenta retomar o controle. Quando isso acontecer, não haverá necessidade de retorno dramático, bastará notar, bastará respirar, bastará permitir que o pensamento se mova sem você segui-lo. O caminho de volta não é uma estrada. É uma lembrança de que você nunca deixou de ser o espaço onde tudo acontece. Você apenas se distraiu com o movimento. E então, o Criador consciente se revela. Ele não é grandioso, ele não é teatral, ele não é aquele que comanda a realidade. Ele é aquele que permite que a realidade se mova com ele, não contra ele. Ele é aquele que vive sem a armadura pesada da identidade rígida. Ele é aquele que encontra beleza no simples e sentido no silêncio. Ele é aquele que age sem perder a presença, que sente sem perder o centro, que vive sem perder o centro. No fim, o processo é simples, ainda que profundo. Quando você observa sem controlar, a vida cria através de você. Quando você repousa na consciência, o mundo repousa dentro de você. E quando o ego se dissolve apenas por alguns instantes, o que emerge não é um novo personagem, mas o ser que sempre esteve por trás de todos os personagens. Esse ser não busca força. Ele é força tranquila. Ele não procura luz. Ele é clareza silenciosa. Ele não tenta criar realidade. Ele é o espaço onde a realidade se forma, instante após instante, sem esforço, sem medo, sem pressa. Há um momento na jornada de qualquer ser humano que realmente olha para dentro, em que a busca deixa de ser busca e se torna compreensão silenciosa. Não uma compreensão intelectual, dessas que se repetem como conceito, mas uma percepção bruta, direta, vivida. Uma verdade que não precisa ser defendida, explicada ou carregada como bandeira. Ao longo de toda essa reflexão, uma linha silenciosa se manteve sob tudo. Você nunca foi o que pensou ser. Nunca foi o nome, nunca foi o passado. Nunca foi o conjunto de lembranças que se empilham no tempo. Nunca foi a voz interna que comenta cada passo, cada medo, cada erro, cada desejo. Você sempre foi o espaço onde tudo isso apareceu e desapareceu. É estranho perceber isso pela primeira vez. A mente, acostumada a sustentar o personagem, tenta agarrar-se com força. Ela quer fazer sentido dessa descoberta. Quer transformar presença em objetivo. Quer transformar silêncio em método. Quer transformar a dissolução do eu em uma nova identidade espiritual. Mas aqui neste ponto, o convite não é para pensar mais. Não é para construir uma nova narrativa sobre quem você é. O convite é para permitir que o que você descobriu se acomode dentro de você como água que encontra seu nível natural. Sem esforço, sem pressa, sem luta. A vida inteira fomos treinados a nos tornar algo. Ser melhor, ser mais forte, ser mais sábio, ser mais capaz, ser mais iluminado. E, de maneira sutil, carregamos o peso dessa construção como se nossa existência dependesse disso. Mas agora, depois de atravessar camadas de percepção, talvez algo tenha mudado em você. Talvez tenha surgido uma pausa interna, uma suspensão suave do impulso de ser alguém. Talvez tenha havido uma fresta, ainda que pequena, onde você não precisou provar nada, nem para o mundo, nem para si mesmo. Essa fresta é preciosa. Ela é o início da verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer. Não é alcançar tudo o que se imagina. Não é dominar a própria mente como se ela fosse um animal a ser domado. A verdadeira liberdade é a capacidade de existir sem ser prisioneiro de nenhuma história. É perceber o pensamento sem virar o pensamento.
É sentir a emoção sem afundar nela. É caminhar pelo mundo sabendo que tudo que você vive é experiência, não identidade. A dor nasce, vive e se dissolve. O medo aparece e passa. O desejo surge e se acalma. A alegria floresce e vai embora. O corpo muda, a voz muda, as circunstâncias mudam, os papéis mudam. E ainda assim, algo permanece. Esse algo é você. Não você como personagem, mas você como consciência. O observador silencioso que nunca veio e nunca vai embora. Você percebeu isso em pequenos instantes enquanto avançávamos juntos. Talvez você tenha sentido o espaço entre um pensamento e outro. Talvez tenha percebido o silêncio atrás da voz interna. Talvez tenha notado a respiração acontecendo sozinha, sem comando. Talvez tenha visto a mente tentando controlar e por um segundo não tenha obedecido. Esses instantes são sementes, e sementes precisam de espaço, não de esforço, para germinar. E, por mais paradoxal que pareça, a presença não exige mudança. Ela não pede para que você se torne alguém mais espiritual, mais calmo, mais consciente. Ela apenas convida você a ser o que sempre foi. A presença não cria distância do mundo, ela dissolve a distância que a mente criou entre você e o mundo. Não há separação entre quem observa e o que é observado quando a consciência está desperta. A vida acontece dentro de você, não como pensamento, mas como experiência viva. E aos poucos, você começa a perceber que o que chamamos de vida nunca esteve lá fora, sempre esteve aqui. Repare, ao longo do caminho, você acreditou que precisava controlar o pensamento para ser livre, mas a liberdade não veio do controle. Ela veio da observação. A liberdade não veio do esforço de mudar a mente. Ela veio do reconhecimento de que a mente não precisa ser combatida. Ela apenas precisa ser vista. Tudo o que foi dito aqui aponta para esse mesmo lugar. O despertar não é um acontecimento dramático, mas um retorno à simplicidade. Não exige perfeição, nem bravura extraordinária. Ele exige apenas disponibilidade. Disponibilidade para ver sem se perder. Disponibilidade para sentir sem fugir. Disponibilidade para existir sem se explicar. Não é uma jornada para se tornar alguém, mas para deixar de carregar o peso de ser alguém. E, quando isso acontece, uma beleza profunda se revela. Uma beleza que não depende de circunstâncias, que não precisa do amanhã para existir, que não teme o passado. Uma beleza silenciosa que mora no simples ato de estar vivo. É como se algo dentro de você dissesse, pela primeira vez, sem palavras: eu não preciso me tornar, eu já sou. Esse reconhecimento não é arrogância, é descanso, é paz que não tem motivo. E essa paz, por ser tão simples, só pode ser percebida quando a mente para de complicar o que sempre esteve claro. Agora, neste momento final, não há necessidade de grandes conclusões. Não há necessidade de fechar o entendimento, nem de construir um sentido grandioso para tudo que foi dito. Apenas permaneça com o que ficou em silêncio dentro de você. Aquela parte que não precisa de explicação. Aquela parte que não está tentando se defender, nem se provar. Aquela parte que simplesmente percebe. Esse é o lar ao qual você sempre tentou voltar, mesmo sem saber. E ele nunca esteve distante, nunca esteve fora, nunca esteve em palavras, nem em técnicas, nem em crenças. Ele esteve sempre aí, exatamente onde você está agora. Então, respire. Mas não como instrução. Respire porque a vida respira em você. Sinta, não como tarefa. Sinta porque a existência sente através de você. Permaneça, não como esforço. Permaneça porque não há para onde ir. Você é o que observa o pensamento nascer e morrer. Você é a presença antes de qualquer nome. Você é o espaço onde todo movimento acontece. E isso nunca dependeu da mente para existir. Você não é quem pensa ser. E descobrir isso não é fim, é começo. Um começo silencioso, simples e eterno, que se renova em cada instante, onde você escolhe não acreditar que precisa ser alguém para existir.